Olá, seja muito bem-vindo. Consulta ao Doutor está no ar. Mais um dia, é um prazer estar na sua companhia. E chegamos hoje, gente, para bater um papo sobre o desenvolvimento infantil. Pois é, nós vamos falar aí sobre os grandes desafios enfrentados pelas nossas crianças no processo de aprendizagem e sobre a importância dos papais e as mamães acompanharem de pertinho, estimularem suas crianças, é claro, para garantir que esse processo aconteça da forma mais excepcional possível. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, nós estamos em transmissão ao vivo através do site www.hittv.com.br. Você já sabe, corre lá, pega o seu celular, clica nesse site que eu falei agora e envia o nosso link de transmissão para essa pessoa a quem você considera esse nosso tema essencial, combinado? Fora isso, te convido a fazer parte, é claro, do nosso bate-papo nessa tarde de quinta-feira. Envie a sua dúvida, envie o seu relato aqui para a nossa conversa pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E fora isso, temos, é claro, né, gente, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram. Corre lá, vai lá no @consultaodoutor. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Vamos ver o que será que o Consulta ao Doutor quer saber de você hoje. Como a tecnologia impacta o desenvolvimento infantil, na sua opinião? Prejudica a socialização e a saúde mental, dificulta o processo físico e motor também, ou oferece benefícios, mas precisa, claro, de limites? Ou então, a última alternativa, aumenta a criatividade e também o aprendizado. Corre lá e participe, estamos aguardando, é claro, pela sua contribuição. Gente, o crescimento saudável das nossas crianças é crucial nos primeiros meses de vida. E a gente quer saber hoje de que forma que nós, papais, mamães, cuidadores, responsáveis, podemos ajudar, é claro, as nossas crianças. E para a gente, então, começar a desvendar todo esse universo, eu recebo e apresento a vocês o Dr. Gustavo Mondoni, que é fisioterapeuta e também osteopata adulto e pediátrico. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Doutor Gustavo, queria que você começasse se apresentando para a gente, contando um pouquinho sobre a sua trajetória e quando que todas essas especialidades entraram na sua vida. Bom, eu sou formado em fisioterapia, né? Formei na Unesp em 2010, no final de 2010, em Presidente Prudente. E, na verdade, quando eu comecei a faculdade, né, eu sou ex-atleta, eu era nadador, então eu nadei até os 17 anos. E eu queria trabalhar com desportiva, na verdade. E aí, no decorrer da faculdade, a coisa piorou, porque eu gostei de todas as áreas. Eu falei, cara, pra onde que eu vou agora? Tudo te cativava. Exato. Eu gostava, na verdade, de ver as pessoas melhorando, independentemente da área. E aquilo começou a me apaixonar. Eu falei, cara, como é que eu vou ajudar as pessoas? Né? E naquela fase teve um processo de tratamento meu, né, de depressão e de desânimo, enfim, em conjunto com a minha mãe. Então nós dois estávamos mais ou menos no mesmo caminho, assim, só que não tão bom. E aí a minha mãe passou primeiro em consulta com uma das técnicas que eu atendo, com a microfisioterapia e com a medicina germânica também. E eu acabei passando na mesma semana. Ela falou assim, eu gostei, adorei, passa aqui também e tal. E a partir dali, o processo de terapia que eu faço desde os 12, 13 anos, começou a fazer muito mais sentido, né? Eu comecei a identificar dores reais que eu tinha passado. Eu falei, cara, eu já tinha tido contato com a osteopatia, que é outra técnica que eu atuo também, né, na nossa clínica, tanto com os pequenos quanto com os grandões, né, com os adultos. E ali eu falei, cara, faz sentido. Só que eu não conseguia encaixar direito tudo aquelas peças, né? Então eu trabalhei com futebol, já trabalhei com vôlei, com basquete, diversas atividades, né, diversas modalidades. Já trabalhei muito com a microfisioterapia, com a osteopatia. E ali tudo se encaixou quando eu virei pai, né? Então, sou casado, vai fazer 10 anos ano que vem com a Nathalie, com a minha esposa. E aí quando veio a Lívia, a nossa mais velha, em 2018, ali a forma de eu atender bebês melhorou muito, assim. Já dava certo, as coisas já andavam. Mas você tinha um preparo ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exato. Então você trabalhava... Foi um intensivão. Na lida, né? Vamos dizer assim. E ali a gente começou a fazer muito sentido, porque daí o que eu falava para os pais, né, na teoria, vamos dizer assim, nós botamos em prática com as nossas filhas. Né? Isso tanto em fases boas, né, como já aconteceu, na maior parte das vezes boas com as meninas, mas em fases delicadas da nossa vida de pai e de mãe também, como foi, por exemplo, o caso da mais velha no passado, acabou tendo que fazer cirurgia de apendicite, a mais nova nasceu e ficou 23 dias na UTI. Nossa, então, ali, haja coração. como é que a gente faz dentro disso, né? Graças a Deus,
As duas estão super bem, mas como é que a gente faz primeiro, né? Como é que eu gostaria de ser acolhido, né, para o profissional que está me atendendo? É o que a gente tenta fazer na prática clínica. Minha esposa é minha sócia hoje na nossa clínica. Tá. Então, é ela que faz o acolhimento. Então, como é que a gente acolhe essas mamães, ou essa família, ou esse adulto também? Né? Aí a gente começou a trabalhar isso dentro de uma ótica de desenvolvimento mesmo, né? Tanto que a clínica chama Evolve Saúde e Desenvolvimento exatamente por causa disso. De pegar todas essas questões de infância, adolescência, vida adulta e o que acabou nos tornando nós. Né? Então, assim, como é que o meu estado atual ele está relacionado a tudo com o que eu passei no decorrer da minha vida. Tudo que você viveu até hoje. Né? Então, essa é a minha história aí dentro desses mais de 10 anos aí de profissão. Né? Vai fazer o ano que vem, vai fazer 15 anos, né, de formado. Diversos cursos, primeiro para me conhecer e depois para conseguir, né, ajudar os pacientes, sejam eles porque bebês. O autoconhecimento ele é a base de tudo, não é? Com certeza. E aquela história, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que a gente não sabe nada. Então a gente está sempre buscando. E isso é importante demais, né? A gente ter essa sede por conhecimento, por sabedoria, porque a gente não tem como saber tudo o tempo todo. Com certeza. A gente está, é claro, em constante crescimento. E eu achei muito interessante o que você trouxe para a gente sobre a sua vontade de ver as pessoas melhorarem. Sim. Não é? E eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre o desenvolvimento infantil. O que a gente espera em cada fase da vida? Quais são esses grandes passos que nós, como seres humanos tão pequenininhos, são esperados aí por todos que a gente dê? Mas é claro, levando em consideração que cada um tem o seu processo. Sim. Eu brinco que uma das coisas que a gente mais encontra dentro da prática clínica é o sentimento de culpa das mães. E eu sempre tento acolher da melhor forma possível, explicando que geralmente 99,9% dos casos não é culpa da mamãe. Então, o desenvolvimento infantil ele começa, né, dentro da barriga da mamãe. Então, ali dentro já começam a ocorrer alguns movimentos, o desenvolvimento, por exemplo, da audição, da visão, da gustação. Uma coisa que é muito importante no desenvolvimento motor da criança, que é a noção de espaço, né? Ela começa também na barriga da mamãe, por volta ali do 6º, 7º mês. Né? Então, quando a mamãe muda de posição, a criança ela sente essa mudança de posição. E aí, geralmente, ela vai chutar, ela vai se movimentar. Reagir àquilo? Exato. E quem faz esse movimento é a parte vestibulo-coclear, né? A parte do labirinto e a parte próxima ali do ducto auditivo. Tá. E ali já começa a ter algumas alterações em alguns casos, né? Por isso que a mamãe não tem culpa de nada. A mamãe ela só está vivendo junto com o bebê, né? Então, assim, os dois têm que se adaptar nesse processo e aprender nesse processo. Então, gestações de risco, por exemplo, a criança ela vai acabar tendo menos estímulos desta parte do desenvolvimento. Então, são crianças que, às vezes, elas têm dificuldade de fazer alguns movimentos. Rolar, desrolar, né? Geralmente são fases que eles acabam travando um pouquinho. E aí eu gosto de explicar da seguinte forma: o desenvolvimento ele vai acontecer de crânio para baixo. Tecnicamente a gente chama de crânio caudal, né? Mas de crânio para baixo. Tá? Então o bebê ele começa com controle de olhinhos. Então, desde recém-nascido, ele não enxerga bem ainda, né? Não enxerga as cores direito ainda. Tem um olhar bem vago, né? Isso, ele enxerga através da gente, não pra gente. E então, o objetivo é que isso se movimente na frente dele. Isso no primeiro mês, segundo mês, claro. Se o bebê ele nasce antes das 40 semanas, você joga essas semanas que ele nasceu antes pra frente, que é o que a gente chama de idade corrigida. Isso é muito importante a gente salientar também. Ah, meu bebê não faz. Tá, mas como é que foi a gestação? Como é que não foi? Teve tempo de UTI, isso também interfere. Né? Então, o primeiro mês ele vai olhar, ter o controle mais somente dos olhinhos. Segundo mês, alguns bebês já começam com controle junto de cervical. Tá? Terceiro mês, eles já começam a virar mais a cervical. Alguns bebês, eles já começam a tentar alcançar. Só que é aquela sutileza de elefante, geralmente, né? Então o bebê, ele bate, ele abre a mão toda descoordenada, porque ele ainda não tem controle de membros superiores. Mas ele já começa a entender alguma coisa. Tá? Quarto mês, esse controle de membros superiores, ele começa a aparecer de uma forma ainda um pouco abrupta. Mas o bebê ele já vai tentar alcançar principalmente na frente do rostinho. Então, o estímulo, por exemplo, do tummy time do bruços, o bebê ele já vai começar a abrir um pouquinho mais as mãos com 4, 5 meses, ele já vai tentar começar a alcançar objetos perto dele,
tanto de barriga para cima, quanto de barriguinha para baixo. Isso vai ajudando no fortalecimento do tronco, certo? Que aí, perto do 6º mês, é esperado que o bebê ele já sente com apoio para começar a introdução alimentar, tá? 6º para 7 meses. Não é observar tudo isso? Cada sutileza, cada detalhe. Não tem como, é coisa divina, é coisa de Deus, não tem jeito. E aí, com 7 meses, esse bebê, ele já vai começar a sentar sem apoio, ele vai começar a ter controle de lombar e de quadris, que vai favorecer com que ele se arraste, com que ele rasteje, certo? Isso vai preceder o movimento de engatinhar, que aí depois, isso é com 7 meses, mais ou menos, ele vai se arrastar, até os 9, 10 meses, 11 meses ele vai estar engatinhando, e depois dos 11 para frente ele já vai se colocar em pé e próximo de 1 ano e pouco, até 1 ano e 4 meses, isso pela escala de desenvolvimento motor de Alberta, né? Não fui eu que criei nada disso, né? Isso é a escala de Alberta, foi observado muitos bebês durante um certo tempo e com fizeram um comportamento muito parecido. Os marcos, ele não é uma janela de desenvolvimento, não é um buraco de fechadura, eu brinco. Então, é um limite de tempo, de começo e de final. Tem bebês que começam antes e tem bebês que começam depois. Tem que se analisar muito individualmente cada um desses bebês para saber se está atrasado ou não. Tem muita coisa que interfere, né? Então, se internação ou não, se ficou muito doente ou não, se os pais são participativos ou não. Se você não estimular o bebê e não deixar ele livre para fazer o movimento, ele não vai fazer. Né? Então, você começa a estimular, os pais começam a achar o caminho, dá aquela guinada e ele alcança. Então, a gente já viu literalmente de tudo, né, nesses mais de 10 anos de prática clínica. Inclusive, gente, tem bebês, por exemplo, que nem passam pelo engatinhar, já vão direto andando. Muitos papais e mamães ficam até assustados e orgulhosos, é claro, mas cada bebê tem, é claro, o seu processo. Eu queria trazer aqui alguns indicativos ou sinais que os papais e mamães precisam ficar alertas com relação que denotem, né, que tragam à tona algum problema no desenvolvimento. Sim. A gente falou, é claro, dessa janela que é esperada, mas quando acontece de fato um atraso e os papais precisam buscar ajuda? Tá. A gente vai começar a observar alguns fatores especificamente. Então, se esse bebê ele já foi um bebê, por exemplo, de UTI, muito tempo internado e tal, no caso de prematuros extremos, geralmente o bebê prematuro ele já vai ter uma idade corrigida muito grande. E geralmente esses bebês, eles atrasam, mas nem tanto. Eles fazem muito antes da idade corrigida algumas coisas. Tá? Com relação a pular fases, né, que é uma coisa muito importante. O pular fases ela pode acontecer por estímulos feitos de forma, entre aspas, errados. Certo? Então, você está pulando estímulo, ele vai pular fase. Então, isso não significa que o bebê tenha alteração de mobilidade de alguma região do corpinho ou que ele tenha alguma disfunção. Foi só feito estímulos de forma adiantada, certo? É importantíssimo que o bebê e a criança ela experimente todas essas fases, tá? Então, isso é bem comum, tem cada vez mais artigos falando sobre isso, é bem comum a gente encontrar crianças com hiperatividade, com outros tipos de disfunção, atrelados a pular fase do desenvolvimento. Então assim, Gustavo, pelo amor de Deus, meu bebê não engatinhou, ele já está andando direto. Primeiro assim, a sua casa ela está funcional para um engatinhar? Isso é importante. Exemplo, período de frio. É ruim, os pais botam agasalho, dá com um pau na criança, escorrega, ela não vai conseguir fazer o marco. Então, são detalhes que fazem toda a diferença. É igual o mecânico para apertar o parafusinho, que ele sabe apertar. Então, esse é o primeiro fator. Então, vamos partir do pressuposto que o bebê ele não tem disfunção nenhuma, mas foi feito estímulo equivocado. É o final do mundo? Não. O objetivo é que você saiba fazer com que o bebê experimente as fases que ele pulou. E tem possibilidades para isso, brincando com o bebê. Agora, o que é o mais importante, que é o mais comum de acontecer, é quando o bebê ele tem alguma alteração de mobilidade. E a gente começa a perceber isso, geralmente, no primeiro mês de vida do bebê. Ou seja, o bebê ele fica deitadinho sempre para o mesmo lado. Ou toda foto que eu tiro do meu bebê, o bebê está assim, ó, sempre inclinado para o mesmo lado. Tá? Não é normal. Isso geralmente é preditivo de um torcicolo congênito, por exemplo. Tá? E uma das leis da osteopatia, ela é a estrutura governa a função. Se eu tenho alteração na estrutura, ele não vai ter a função daquilo. Sim. Concorda que a gente falou, começa pela mobilidade de cervical. Se esse bebê ele não tem mobilidade de cervical, ele vai travar ali o desenvolvimento dele. E aí vai faltar coordenação, ele vai olhar sempre para a mesma mão.
Na hora de controlar e centralizar, ele não vai fazer, ele vai fazer isso aqui só, por um lado. Na hora de engatinhar, ele pode engatinhar assimétrico. Então, uma coisa vai puxando a outra. Tá? Então, essas assimetrias do movimento ou vícios posturais sempre para o mesmo lado é a primeira coisa que as mamães podem já acender uma luzinha de alerta, indicativo de alguma disfunção. É óbvio que o ideal é que tenha um acompanhamento de algum profissional, né, capacitado para conseguir conduzir dali para frente. Que profissional seria esse? Fisioterapeuta especializado em desenvolvimento motor. Okay. O osteopata também tem capacidade para testar essas avaliações de movimentos mais finos. Tá? Então, o fisioterapeuta ele vai ver o movimento global do corpo, certo? Em outros países pode ser o cinesiologista, por exemplo. Tá? Aqui a gente tem cinésio dentro da faculdade de físico, mas tem também formações mais aprofundadas na cinesiologia, que é o estudo do movimento. Tá? Em outros países existe o psicomotricista, que vai trabalhar essa parte de psicomotricidade. Aqui o fisioterapeuta especializado ele vai fazer toda essa parte. Já o osteopata ele vai trabalhar pequenos movimentos, que vão facilitar os grandes movimentos, certo? Então, essas questões de alteração de mobilidade de cervical, por exemplo, de alterações de preferências de lado, enfim, geralmente são questões que acontecem ou durante o parto ou por posicionamento do bebê sempre da mesma forma. Então, o objetivo é que o bebê tenha liberdade para se movimentar. E aí, dispositivos como bebê conforto, carrinho, ninho redutor, acabam dificultando ou aumentando esse tipo de sintoma. Agravando ainda mais a porque o bebê não consegue se movimentar. Tá? Então, no começo de vida dos bebês é mais isso. Sintomas secundários também estão relacionados. Né? Se você percebe que o bebê ele tem uma assimetria na forma do crânio, tá? Isso pode acontecer também já do posicionamento dentro da barriga da mamãe. Quando percebe-se isso, é importante buscar ajuda o mais rápido possível, porque a estrutura governa a função. Se eu tenho vetores diferentes da cabecinha do bebê, eu vou ter vetores de força diferentes. E isso pode também ser indicativo de deixar o bebê sempre na mesma forma. Então, é possível, através de mobilizações e de técnicas específicas, devolver mobilidade para o corpo do bebê para que ele consiga fazer esse movimento e facilite as pressões internas e externas do crânio, que vai fazer com que o formato do crânio melhore. Tá? Então, de início da parte motora, é mais isso. E tem os sintomas mais secundários ainda, seriam terciários, vamos dizer assim. Então, o bebê com cólicas, com disquesias, por exemplo, que é a dorzinha de barriga, falta de controle, lembra que o desenvolvimento começa de crânio para baixo. Isso é do lado de fora e do lado de dentro. Tá? Então, ele começa com o controle da boquinha, depois ele começa a deglutir melhor, engolir menos ar, e depois a função vai para o estômago, intestino e controle de esfíncter anal. Que isso acontece quando o bebê, com a criança desfralda, por exemplo, que é um controle total do esfíncter anal. E alguns bebês eles não conseguem coordenar qual músculo relaxar e qual fazer força para fazer o pum e o cocô. Dificulta também para fazer os estímulos motores que precisam ser feitos, o tummy time, os estímulos? Sim, sem dúvida. Refluxo, mesma coisa. Tá? Então, esses sintomas terciários, vamos dizer assim, eles também têm um papel importantíssimo na dificuldade. Esses são mais difíceis de identificar? Eles são até mais fáceis de identificar, porque o bebê que regurgita muito, o bebê que sofre muito, é uma das dores principais das mamães. Então, tipo, o bebê chora muito, ele está sempre muito irritado, ele não dorme. Geralmente é por esses fatores terciários. Tá. Então, aí quando nós vamos avaliar, tem correlação de cervical com o estômago, ou de cervical com a região de base de crânio, com uma disquesia, por exemplo. Que a inervação do tubo gastrointestinal, ela sai de base de crânio e da cervical para a parte do diafragma. Então tá tudo ligado, né? É um serzinho só, ele é um todo ali. Então, esses fatores é o que as mamães podem buscar ajuda, e quanto mais cedo, mais fácil de corrigir. Mais adaptações o bebê consegue fazer e mais rápido ele consegue se reorganizar. Muito bacana. E, gente, os brinquedos, eles servem tanto para entreter, é claro, quanto para estimular os bebês, as crianças. E aí eu gostaria de trazer algum desses brinquedos para que a gente consiga entender ao que ele se propõe, para quais tipos de necessidades ele é mais indicado e, claro, para qual período, para qual idade, ou enfim, o tempo de vida da criança, ok? Claro. Então vamos começar? Por favor, diretor, vamos colocar o primeiro brinquedo na tela. Os móbiles, para que eles servem? Bom, os móbiles eles vão servir para chamar atenção nessa parte anterior do bebê, tá?
os móveis, eles podem ser um brinquedo legal, um brinquedo positivo, mas, como eu falei, do bebê conforto, né? Ele não pode ser o único brinquedo. Isso geralmente é um dos grandes erros que os papais cometem. Tá? Então, o mobile, ele vai ser uma forma de chamar atenção. Ele vai ter barulhinho, ele vai ter, alguns têm luzinhas. Não? Tem então, o bebê, estímulo visual. Ele não vai conseguir enxergar cores tão nitidamente nos primeiros meses, tá? Nas primeiras semanas, mas quando tem luz piscando, chama atenção, eles tendem a olhar. Só que o móvel ele vai ficar sempre na mesma direção do berço. Então, uma das coisas que eu sempre faço, uma das coisas que eu sempre brinco com os papais é, se você tem aqueles móveis que ele vai para um lado, ele vai para o outro no bercinho, é legal, tá? Geralmente o bebê ele vai conseguir se organizar um pouco melhor para conseguir fazer o que esse bebê está fazendo aí, ó, quando ele já está próximo dos 4 meses, que aí ele já consegue abrir mais as mãozinhas, lembra do que a gente falou? Ó? Ele abre mais a mãozinha e ele consegue chegar centralizando. Então, móveis que movimentem, que rodem, o bebê ele vai olhar muito mais, ele vai movimentar muito mais a cervical. Mas é um tipo de estímulo que pode ser feito desde o recém-nascido, ele já pode ser utilizado. O bebê ele não vai perceber tanto, ele vai olhar mais a musiquinha, ele vai ouvir mais, né, do que o visual. Perfeito. Vamos então conferir mais um brinquedo que tem aí esse poder de estimular os nossos bebês. Tapetes coloridos. Olha só, isso aí é praticamente um jogo, não é? Cara, tapete de atividade, para mim, é um dos melhores investimentos e de melhor custo-benefício. Porque ali ele vai fazer tudo. Então, o bebê ele precisa de liberdade de movimento. E é uma das formas que eu brinco, né, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho, mas dos pais experimentarem a brincadeira junto com as crianças. Então, isso é fundamental. Porque muitas vezes o estímulo motor ele se torna uma coisa mecânica. Né? Então assim, putz, a mãe cansada, o pai também, agora tem que estimular o bebê. Cara, é horário de brincar com o teu filho. O brincar, ele é o estímulo para o bebê. E quanto mais leve for, melhor. Então, chega, tanto é que no consultório, quando a gente vai atender bebês, quando já são bebês que já estão fazendo essa parte motora no chão, eu atendo sem sapato, eu deito junto com a criança no chão, mexo com a criança no chão. Que demais. Tá? Então assim, por quê? Eu preciso brincar com ela para ver como é que ela se comporta quando ela está à vontade. Porque ela está no consultório de fisioterapeuta, ela não está na casa dela. Exato. Né? Então assim, não raramente as crianças rolam a primeira vez no consultório, engatinham a primeira vez com a gente lá, aí desaba todo mundo a chorar. Porque é um momento bonito, né? É um período que é legal de ver e de assistir. Muitas descobertas. E que não cansa nunca de ver, né? Então, seja com as minhas filhas, com os outros, é sempre muito legal. Então, o tapetinho de atividade, se você vai pedir de chá de bebê, por exemplo, um brinquedo, qual que é o topo da lista? Tapetinho de atividades. É muito importante, porque ali você vai estimular com todos os outros brinquedos em cima do tapetinho. Né? Ou tatame, ou EVA, tanto faz. Mas essa parte do chão, ela é muito importante. E com relação à segurança também. Vai estimular o bebê na cama, ele começa a rolar. A gente já pegou vários casos de bebê cair, de machucar, fratura. Não é legal. Então, no chão, ele não vai cair. Dali ele não passa, literalmente. Então, e qual é a faixa etária mais indicada? O bebê ele pode ser estimulado desde recém-nascido. Tá? O único cuidado com relação a esses estímulos é o próprio tummy time, o bruços. Tá? Então, o bruços no chão, ele só pode ser feito a partir do momento que cai a cicatriz umbilical do bebê, o umbiguinho do bebê. A partir dali, ele já pode ser colocado de barriguinha direto no chão. Antes disso, o ideal é que seja feito o bruços no braço, em alguma posição alternativa e não no chão. Tá? Para não machucar e para não incomodar. Tá? Mas depois disso, geralmente a partir do 15º dia, 20º dia, já tem essa queda do coto umbilical e já é possível fazer o estímulo do tummy time. O resto, dali para frente, o desenvolvimento ele acontece no chão. E é uma outra questão importante também. O chão, ele é mais duro, tá? Mas é ali que vai acontecer o desenvolvimento principalmente do sentar para frente. Se eu estimulo o bebê só na cama, quando ele precisa ir para o chão, ele se incomoda. Ele sente muito. E aí a gente tem obstáculos para estimular o engatinhar, o rastejar e dali para frente. O bebê ele só quer ficar na cama. Tá? Então, já quanto mais cedo for colocado no chão, melhor. Tapete de atividade, vocês viram a dica. Vamos conferir, gente? Pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, perguntinha na nossa tela. Pergunta da Lúcia Moreira, aqui de São Paulo. Antes de mais nada, Lúcia, seja bem-vinda aqui no nosso bate-papo. Boa tarde. O uso do andador é bom para ajudar a criança a caminhar?
Tenho um filho de 1 ano e costumo colocar ele às vezes. Doutor Gustavo, olha a cara dele. Eu não gosto, sendo sincero. Mas assim, primeiro a gente tem que entender da onde veio o andador. Tá? O andador ele veio numa necessidade de liberdade da mamãe. O que acaba acontecendo? Quando a mamãe coloca o bebê no andador, ele vai, ao invés de fazer movimentos voluntários, né, o da mamãe que tirou a dúvida não está errado o tempo, tá? Mas ele vai fazer o impulso para andar de forma equivocada. Ele vai jogar o peso dele para frente e ele vai andar empurrando o andador para trás. Tá? E o ideal é que o bebê ele faça o movimento andando, a gente não anda deslocando nossa cabeça para frente assim. Então o melhor estímulo para o bebê andar é dar a mãozinha para o seu bebê, tá? Como se você estivesse ensinando, né, reensinando um idoso que acabou de operar a andar. Então você só dá a mão, apoia e você vem vindo junto com ele, certo? Dessa forma ele faz a mudança dos passinhos. Pode estimular a mudança do passinho? Pode, deve. Tá? Pode estimular brincando, com brinquedinhos na frente? Deve. Mas o andador eu não gosto desse tipo de dispositivo porque geralmente acaba originando uma marcha totalmente descompensada. É aquela criança que mais para frente acaba ficando desajeitada, acaba caindo muito, escorregando muito por esse deslocamento do centro de gravidade. Importante, como a gente falou no começo da entrevista, não se sinta culpada, você não sabia da informação. Então, a partir de hoje, comece a estimular dessas formas que a gente conversou aqui. Tá? E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta ao doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Para você que acabou de ligar aqui na RIT, chegou agora. Estamos falando sobre desenvolvimento infantil. Pois é, estamos aprendendo aí qual é a importância de estimular os filhos para, claro, garantir que eles se desenvolvam da melhor forma possível, porque esses momentos, esses primeiros meses de vida e, é claro, os estímulos dos pais dali por diante têm uma interferência muito significante. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.rittv.com.br e você já sabe, é só clicar no link de compartilhamento que você vai enviar o nosso link de transmissão para essa pessoa que você considera o nosso tema interessante. Fora isso, te convido a fazer parte, é claro, do nosso bate-papo. Envie a sua mensagem para o 0 operadora 11 3337 5886 e a nossa enquete, gente, está em seus minutos finais. Não perca a oportunidade de participar. Por favor, diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Essa enquete está acontecendo lá no Instagram, no @consultaodoutor. Como a tecnologia impacta o desenvolvimento infantil? Prejudica a socialização e a saúde mental, pode dificultar o processo físico e motor ou oferece benefícios, só que ela precisa aí de limites claros. Ou então, aumenta a criatividade e o aprendizado. Entra lá e, por favor, clica na alternativa que você considera a correta, combinado? Para você que chegou agora, o nosso bate-papo está acontecendo com Gustavo Mondoni. Ele é fisioterapeuta e osteopata adulto e pediátrico. Aproveito, é claro, para agradecer sua presença aqui no nosso programa mais uma vez. E, gente, conforme a gente tem conversado, apesar de existirem livros de muitas pessoas, é claro, darem diversos conselhos, de muita informação circular por aí, a educação dos filhos é uma questão bastante particular e ela acontece, por mais que você queira ensaiar, ela acontece ali, no valendo, de acordo com o estímulo que a criança dá para você, que você dá para a criança de volta, enfim, na relação com aquele serzinho. E eu vou te convidar agora a conhecer um pouquinho mais sobre educação positiva. Você já ouviu falar? A gente vai saber um pouquinho mais sobre isso agora no nosso bate-papo online. Recebo aqui no nosso bate-papo, gente, Priscila Montes. Ela é educadora parental, certificada pela Positive Discipline Association e pós-graduada também em Neurociência e Desenvolvimento Infantil pela PUC do Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho ela está chegando aqui com a gente para conversar e ela vai, é claro, explicar inicialmente o que é essa educação positiva. Seja muito bem-vinda, Priscila.
Olá, um prazer estar aqui com vocês. Chega aqui no nosso bate-papo para nos ensinar um pouquinho mais sobre educação positiva. Antes de mais nada, conta um pouquinho sobre você. Você já é mãe, conta um pouquinho sobre a sua experiência. Eu sou mãe do Gael, de 7 anos, e foi ele que me trouxe até aqui onde a gente está hoje, tentando buscar novas formas. Eu sou advogada de formação, trabalhei e exercia o direito durante 8 anos da minha vida. Depois que o meu filho nasceu, eu me vi num mundo... Eu cheguei à conclusão que o instinto não ia dar conta de tudo, como a gente acha antes de ter filho. E aí eu comecei a buscar outras formas de lidar com a minha criança, diferente daquele senso comum onde muitos de nós fomos criados numa educação muito mais tradicional, até por conta de uma hiperatividade dele, e eu queria fazer diferente. E aí eu comecei a buscar formas de lidar com ele com um pouco mais de respeito, com um pouco mais de individualidade, olhando para as questões que ele me apresentava. E aí achei a educação positiva e comecei a compartilhar, na época da pandemia, as coisas que eu estava fazendo dentro de casa com ele, muito num lugar de apoiar outras mães. Mas quando eu vi, depois de 4 anos, isso já tinha virado um trabalho e eu larguei até a advocacia. E aqui estou eu ajudando e orientando famílias para a gente fazer essa virada de chave de uma educação tradicional para uma educação mais respeitosa, com uma perspectiva voltada e centrada para as necessidades da criança e não do adulto. Que bacana! E eu queria entender um pouquinho mais sobre essa educação positiva, sobre esse conceito. Você comentou, é claro, sobre a nossa educação, né? Uma educação mais tradicional, um pouco mais punitiva, não é? E eu queria entender um pouco qual seria esse outro caminho, assim, quais seriam as diferenças entre elas? Na educação tradicional, a gente tem a obediência com base na submissão. Então, a gente aprendeu a obedecer, a respeitar, né, com base muito no controle, no medo, no castigo, na punição, na violência física, na violência emocional e na hierarquia de poder. Então, era o adulto mandando e a criança obedecendo. A criança não tinha voz, né? Ela não era um ser pensante dentro daquele ambiente familiar. E tudo bem, porque na época dos nossos pais, na época dos nossos avós, o que se tinha de informação era muito baseado nisso. Então, a educação respeitosa, ela não vem num lugar de trazer culpa ou de apontar o dedo para os nossos pais, para os nossos avós. Não, era o que tinha disponível naquela época. Hoje a gente já tem a ciência muito voltada ao comportamento, né? A gente ligando o comportamento da criança ao cérebro, ao funcionamento do cérebro. Então, a educação positiva, ela traz um controle interno. Na educação tradicional, a gente lida com a escassez. Na educação respeitosa, a gente fala que a gente lida com a abundância. Então, a gente traz não uma hierarquia de poder, mas igual valor e dignidade. Então, todos daquele ambiente familiar têm voz, têm pertencimento, merecem ser ouvidos. Então, a gente não tem mais essa hierarquia do poder, né, da criança não pertencer e não ter voz. A gente tem a compreensão mais a ciência, então a gente tem a ciência aí a nosso favor, então a gente não educa mais com base em achismos, crenças populares, com base em instintos. E a gente ensina para a criança que a gente aprende com os erros, então a gente ensina habilidades socioemocionais, em vez só de punir a criança que não tem o cérebro maduro nem para entender aquilo. Respeito mútuo, então a gente não só respeita os mais velhos, como a gente ensina que a gente respeita todos. E essa criança também merece respeito, diferente da educação tradicional. Amor incondicional. Então, eu te amo apesar de, ou seja, apesar do seu comportamento, né? Então, na educação tradicional, a gente tem a visão de que a criança só se sente amada quando ela se comporta dentro da expectativa do adulto, né? Então, isso é uma expectativa totalmente desalinhada. E em vez da educação tradicional a gente causar dor, tensão, medo,
Na educação positiva, a gente faz tudo isso com base no encorajamento, gerando conexão e não desconexão. Acho que eu consegui resumir bem. Muito bacana, muito interessante. Queria, inclusive, chamar agora para o nosso bate-papo o Dr. Gustavo. Ele é pai de 2. E aí eu queria entender um pouquinho com relação à sua educação, doutor. Qual é a educação que você privilegia trazer para suas filhas? Quais as dificuldades que você encontra? E o que você acha sobre essa abordagem, é claro, da educação positiva? Cara, eu acho fantástico. Eu confesso que nós vemos muito no dia a dia de consultório dificuldade até de evolução da parte motora da criança com relação a essa expectativa dos pais e não da criança. Entra comparação, entra questão de avós, de familiares comparando com primo, e vira uma bagunça, né? Então, a gente conversa muito com as crianças em casa, desde quando elas começaram a conseguir verbalizar, principalmente. Antes, a gente entra um pouco, né, na intuição, que da mulher geralmente é melhor que a do homem. Se a da mulher nem sempre dá para acreditar, a do homem quase nunca. É mais complexo. Eu acho que a gente trabalha muito mais ouvindo, né, essa questão da intuição da mulher do que a nossa, né? Tem o instinto paterno, mas o materno é muito mais forte. Mas desde quando elas começaram essa verbalização, é um pouco mais fácil delas darem nome ao que elas estão sentindo. Ah, mas você está brava? Mas por quê? O que aconteceu? Né? Sim. Antes disso é mais difícil, mas dá para ver também com linguagem corporal. Dá para você ver, né, se ela está com sono, se ela está com fome, né? Afinal de contas, com o tempo você começa a conhecer a criança. E são os momentos que elas fazem as famosas birras, né? Tipo, começa a fazer coisa errada, começa a fazer, entre aspas, né? Começa com manha. Então, assim, é muito fácil de ler o que a criança está fazendo. E eu não sei se a gente faz da forma certa, mas a gente acaba atuando muito mais na origem do problema do que no que ela fez de errado. E aí, depois que passa a irritação, aí, filha, o que você queria? Ah, eu estava com sono. Pede para dormir, você não vai bater na tua irmã. Então a gente tenta agir muito mais dessa forma, né? Tipo, elas entenderem o que elas estão sentindo naquele momento. Doutora, ele acabou de trazer aqui um elemento, por exemplo, né? Quando os papais e as mamães estão ali lidando com uma criança birrenta, fazendo birra. Qual é a melhor forma de abordagem? E aí eu queria que você trouxesse aqui para o nosso bate-papo a importância da comunicação e de que forma essa comunicação ela precisa se tornar cada vez mais direta de acordo com a avançada idade, não é? Primeiro a gente precisa entender e desmistificar aqui, e o Dr. Gustavo falou perfeitamente, que a birra ela é vista pela educação tradicional como um mau comportamento, né? A criança está se comportando mal, como se ela fosse assim um mini adulto, super manipulativo, e a gente entra naquele lugar de é pessoal, é contra mim, eu já falei 1000 vezes. Então a gente entender que a birra, na verdade, é um processo de desenvolvimento de um cérebro ainda imaturo que não consegue, e isso é neurológico, não é achismo, que ainda não tem o córtex pré-frontal, essa parte do cérebro amadurecida, de ponderação, de raciocínio lógico, de ponderar, de fazer boas escolhas. Isso só começa a amadurecer a partir dos 4 para 5 anos de idade. Então, assim, a birra, ela é uma criança lidando com intensas frustrações sem ter o cérebro desenvolvido e maduro para isso. Então, a birra, ela é uma comunicação. É ela dizendo, essa criança dizendo para esse adulto que ela está precisando, me empresta aqui o seu cérebro maduro, que eu estou precisando de ajuda. Ai, que demais. Então a gente sempre fala pra gente, a educação positiva, ele traz essa mudança de olhar, né? Em vez de você olhar para a birra e para essa criança tão pequenininha como um adulto manipulativo, que é pessoal e que quer te fazer passar vergonha. Não, é um cérebro imaturo, neurologicamente falando, que está pedindo ajuda, porque não sabe lidar com uma raiva, com aquele pico da frustração. Então, a melhor maneira a gente fala de comportamento em momento de calma. Então, a melhor forma quando a criança está com esse sistema nervoso ativado, não há aprendizado. Então, no momento de uma birra, não adianta a gente falar, a gente palestrar, a gente querer ensinar, que a criança não vai absorver.
Então, a gente precisa trazer segurança emocional, a gente precisa trazer acolhimento, para depois que as duas pessoas estiverem calmas, porque muitas vezes nós também não estamos calmos diante daquela situação, a gente conseguir conversar sobre o comportamento. E é importante a gente dizer aqui, Dani e Gustavo, e para todo mundo que está nos vendo, que a educação positiva, ela não é a ausência de limites. Não é a ausência de regras, porque a gente vê muitos memes por aí, muita gente falando sobre isso. A gente não está falando de permissividade, a gente não está falando da criança poder fazer tudo e nem de falta de regras. A diferença é a gente vai colocar o limite, a gente vai colocar as regras, a diferença é a forma como a gente vai fazer isso. É só a proposta de um novo olhar para aquele serzinho que está ali se desenvolvendo. Gostaria demais de agradecer a sua participação. Aproveito para convidar quem nos assiste, gostou desse bate-papo aqui da Priscila Montes, para adicioná-la nas redes sociais. O Instagram dela é Priscila Montes, com 2 L's, e ela também deixa à sua disposição o WhatsApp, 0 operadora 21 9 90 79 4668, ela que é educadora parental. Priscila, gostaria de deixar com as considerações finais. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, um prazer falar com vocês, um prazer trazer um pouquinho mais da educação positiva aí para o mundo, para que todo mundo conheça. E quero dizer que quando não souber o que fazer, gente, apela para o amor, para o acolhimento e para a segurança, que sempre vai ser o melhor caminho. E chegou a hora da gente conferir o resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, resultado na tela. Vamos conferir o resultado da nossa enquete, como a tecnologia impacta o desenvolvimento infantil. E tivemos empate, 33% prejudica a socialização e a saúde mental e 33% dificulta o processo físico e motor. Doutor Gustavo, comenta pra gente essa enquete. Como se relacionar aí com a chegada da tecnologia? Eu diria, a minha opinião, né? Eu sempre brinco que eu prefiro ser feliz do que ter razão com relação a algumas coisas. Mas assim, na minha opinião, todas as opções tinham verdades e não verdades. Tá? Olha. Todas elas estão corretas e não. Depende de algumas questões de idade da criança. Né? Então, assim, a OMS ela preconiza a não utilização de telas até os 2 anos. Tá. Por esses 2 motivos que empataram em primeiro lugar. Exatamente esses 2. Por elas perderem um pouco dessa Exato. Socialização. E também essa questão de ser muito estímulo. Uhum. Então, assim, é um bebê que ele olha para a tela... Prejudicar a saúde mental. Ele vai ter muito mais dificuldade de ser estimulado com brinquedos mais normais, que não são de tela, por exemplo. Então, isso é uma coisa que acaba prejudicando de fato. A partir dos 2 anos, pela OMS, essa exposição às telas elas deve ser feita de forma gradativa. Uhum. Né? A cada ano que passa, aumenta um pouquinho. Eu não vou lembrar agora, me falha a memória, se são 15 minutos por ano ou 30 minutos por ano. Tá? Então, o objetivo é sim, a criança ela pode ter benefícios. E, óbvio, né, com relação até, a convidada comentou agora, né, há pouco, o objetivo é que você tenha o controle. O limite, ele gera segurança para a criança. Uhum. Então, quando você delarga, né, não tem limite. A criança ela se sente insegura. É famoso, que lugar eu posso sentar no restaurante? Qualquer um. É, verdade. Você fica em dúvida. Agora, pode ser aquele ou aquele? Não, eu quero aquele. Você consegue decidir mais fácil. E a nossa função com as crianças, né, uma delas que é muito importante, é essa questão do limite. Então, assim, óbvio que é difícil você brincar com o teu filho num dia cansado, uhum. né, ou a mamãe cansada. Mas, cara, passa rápido. É verdade. Passa muito rápido. A minha acabou de nascer, já está com 6 anos. Ela está lendo pra gente. Então, assim, é uma coisa que é muito importante. Então, a tela, ela acaba sendo, em alguns momentos, fica aí que eu vou fazer minhas coisas. E você deixa de viver momentos tão preciosos. Exato. E passa muito rápido. Hoje as meninas, quando eu e minha esposa estamos mexendo no celular por alguma questão de trabalho, enfim, elas, em alguns momentos, elas até participam com a gente, né, de gravar stories comigo e tal, elas são super ativas e elas gostam também, mas em alguns momentos do dia elas falam, papai, mamãe, agora não. Elas falam e tem que falar mesmo, porque elas sabem que enquanto a gente está lá, a gente não consegue estar presente
né, no presente com elas. Então, quando a gente desce na brinquedoteca, vai viajar, como nós chegamos de viagem ontem e tal, a hora que a gente está na piscina brincando, está na piscina brincando. A hora que elas estão fazendo uma atividade, está fazendo atividade. E não na atividade enquanto está no celular. Que é o momento de construir memórias. Construir memórias e uma questão, assim, de evitar males que são muito comuns hoje. Como, por exemplo, a gente não tem nem paciência de esperar um táxi. A gente não tem paciência de esperar o programa de televisão que passava na nossa época uma vez por semana. Então, assim, que a gente tenha paciência para curtir com os nossos filhos. Então, isso eu acho que é muito importante. Então, todas elas têm verdades e não verdades ali. Exato. E cuidados que a gente precisa tomar. Doutor, gostaria, é claro, de agradecer demais a sua presença. Para você que acompanhou o bate-papo, a gente deixa aqui as redes sociais, os contatos do doutor, para você não deixar de segui-lo, para você enviar a sua pergunta, se ainda ficou alguma pergunta. Agradeço demais a sua participação, a sua companhia nessa tarde. E amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário, combinado? 16 horas. Até amanhã.